Ei pessoal, vamos para mais uma contação de histórias. A minha avó tem coronavírus. Beatriz Braga, Joana Gomes, Marta Correia, Miguel Correia e Suzana Amorim. Há umas semanas, ouvi a minha mãe dizer ao meu pai que a avó tinha um novo coronavírus. A avó tem coronavírus? Perguntei muito assustado. Sim, querido. Soubemos mesmo agora. Queria tanto ir ter com ela ao hospital e não posso. Que chatice. Não podes por quê, mãe? E eu também queria ir vê-la, perguntei, baralhado e triste com aquela situação. Recordas-te de tudo aquilo que a avó fez quando veio de Itália, que nos pareceu um bocadinho exagerado na altura. Afinal havia uma explicação. Se não fosse a prudência da avó, podíamos estar agora todos infectados também. Ainda bem que ela foi teimosa e insistiu para ficar em casa, sem visitas nenhumas. Sim, foi tão chato não poder estar com ela. Mas lembro-me de ela me dizer que tínhamos de ser fortes, que mais tarde ou mais cedo tudo iria passar. É isso mesmo, Antônio. Agora, temos de ser ainda mais fortes e pacientes e aguentar mais uns tempos sem haver, disse o meu pai. A avó foi muito prudente, protegeu-se a ela e aos outros, sabias? Realmente a minha avó pensa em tudo. É uma pessoa informada, que já viveu muitas experiências ao longo da vida e eu aprendo tanto com ela. Então foi assim que tudo aconteceu. A minha avó sempre teve o desejo de voltar à Itália, à cidade de Veneza. Há muitos anos fez essa viagem com o meu avô e queria repeti-la, agora já sem a companhia dele, infelizmente. Mas levo o avô sempre comigo, aqui. Costuma dizer ela, aconchegando na sua mão o colar especial que o meu avô lhe deu quando ficaram noivos. Enquanto esteve em Veneza, ficou em casa de uma amiga e as duas visitaram o máximo que conseguiram naquela bela cidade. Fartou-se de comer massa, que inveja! A minha avó foi enviando fotos para minha mãe e foi como se nós estivéssemos lá também. Aquilo é mesmo giro. Entretanto, começaram a surgir umas notícias de que o famoso novo coronavírus, chamado SARS-CoV-2, e que apareceu primeiro na China, já andava por lá a passear também. Por isso, quando a minha avó regressou, decidiu que iria ficar em isolamento, não fosse o maldito vírus querer vir para Portugal agarrado a ela. Até porque se sentia um pouco cansada e estava com uma tosse ligeira. Foi assim que a avó me justificou o facto de não querer que fossemos lá a casa, nem sequer para comer o maravilhoso assado que faz todos os domingos. Mas avó, estás a exagerar. Temos saudades tuas, vivemos tão perto e agora não nos podemos ver. Disse eu já a refilar, quando ela insistiu para não irmos lá a casa. Tens o telemóvel da mãe e do pai, Antônio. Podemos falar todos os dias. E não te vais cansar de estar sempre em casa? Perguntei, já a pensar se isso fosse comigo. Já me conheces bem, Antônio? Claro que não. Entre os exercícios de ginástica que faço todos os dias, as palavras cruzadas, uns filmes e séries, ouvir música e ver alguma televisão, vou passar estes dias com tranquilidade. E ler, vou ler muito. Ah, e claro, fazer uns belos petiscos para me manter forte e saudável. Isso não pode faltar. Eu acho que não aguentava. Lamentei-me. Tinhas de aguentar, Antônio, se fosse mesmo necessário. Isso faz mesmo muita diferença, para o vírus não nos vencer. Vencer? Como assim, avó? Lembras-te da brincadeira que às vezes fazemos com os soldadinhos antigos do avô? Bons de um lado, maus do outro. O que se está a passar agora é mais ou menos como isso. O vírus quer viver e espalhar-se o máximo que conseguir, mas prejudica-nos e não podemos permitir que isso aconteça. Uma batalha, portanto. Que tal fazeres um desenho sobre isso? Tens tanto jeito. Bom, infelizmente a minha avó começou a ficar mais doente. Começou a ficar com mais tosse. Quando apareceu a febre, ela decidiu ligar para o SNS 24, tal como lhe tinham indicado caso sentisse alguns desses sintomas. Como ela tinha estado em Itália e tinha aqueles sintomas, disseram-lhe para se dirigir ao hospital.
Ela, desenrascada como é, colocou uma máscara e lá foi, sozinha. Nesse dia, a minha mãe ficou mesmo muito preocupada, estava agitada e muito ansiosa por não poder estar com a minha avó, nunca a vi assim. Eu também me senti preocupado, mas fiz-me de forte para apoiar a minha mãe. Será que a avó tinha este vírus e estava doente com Covid-19? Sim, as análises que fizeram a avó deram positivo, o que quer dizer que foi infectada pelo novo coronavírus. Parecia que ela estava a adivinhar. Já viste os cuidados que ela teve durante estes dias? Liguei-lhe logo do telemóvel da mãe, e claro que ela tranquilizou-me imediatamente com a sua habitual gargalhada. Antônio, mas tu achas que um viruseco vai conseguir derrubar-me? Tenho aqui médicos e enfermeiros a tratarem de mim, e daqui a uns dias este vírus malandreco vai embora. Mesmo assim, fico muito preocupado contigo, avó. Nem sequer há medicamentos para esse vírus. E se ficas pior? Não te preocupes, querido. Não há ainda medicamentos para este vírus, mas há para os sintomas que ele provoca. Já estou a tomar o indicado para esta tosse chata, e tenho pouca febre, o que é bom sinal. Vou descansar muito, e todos os dias vão acompanhar o meu estado. Aqui, sei que terei todos os cuidados necessários. Os médicos, enfermeiros e todos no hospital tratam muito bem de nós. Posso ir ter contigo ao hospital, avó? Nem pensar, Antônio. Os hospitais estão cheios de gente, só mesmo em caso de muita necessidade se deve vir para cá. Temos todos que manter a calma. Em breve vamos ver-nos e estar juntos. A verdade é que os dias seguintes foram muito complicados para todos. A avó esteve internada 20 dias porque teve dificuldades respiratórias. Imagino que se tenha sentido bastante sozinha e triste por estar doente. Talvez até zangada com o tal vírus que apareceu sem ser convidado. Passaram-se alguns dias seguidos em que não conseguimos falar com ela, o que nos deixou angustiados e muito preocupados. Foi uma fase muito difícil, mas que acabou por aproximar-nos ainda mais. Ainda por cima, tive de ficar em casa muitos dias seguidos. As escolas fecharam e pediram que ficássemos em casa, para não apanharmos este bicho chato. Somos uma família muito unida e divertida, e cada um tentou à sua maneira apoiar os outros. Já que tínhamos de ficar em casa, aproveitamos para fazer brincadeiras em conjunto. Jogamos jogos de tabuleiro, de computador, lemos livros em voz alta e cozinhamos todos juntos as refeições. Também falamos muito, sobre vários assuntos, e estudei. Os professores enviavam trabalhos, por e-mail, que fazia todas as manhãs. Além disso, ríamos-nos só de pensar no raspanete que a minha avó nos iria dar se a estivéssemos sempre a chatear no hospital, e deixássemos de fazer a nossa vida. O certo é que os dias foram passando e a avó foi melhorando. Felizmente correu tudo bem. Demorou, é verdade, mas tal como ela costuma dizer, devemos praticar a paciência. Ui, desta vez praticamos imenso. Ainda vamos ter de esperar mais uns dias pelo assado maravilhoso que a avó faz aos domingos, e por nos vermos a sério, pois tem sido sempre pelo ecrã. Mas uma coisa é certa. Caiu a coroa ao corona. A rainha é a minha avó. Contei esta história aos meus amigos e até partilhei com a minha professora. Devemos partilhar o que é bom, mostrar a todos as boas ideias, disse-me a minha professora, orgulhosa do que lhe contei, e que até serviu para conversas sobre o tema do novo coronavírus. Alguns amigos meus andam assustados, o que é normal porque não se fala noutra coisa, mas quanto melhor soubermos sobre o tema e sobre o que é correto fazer, mais seguros nos sentiremos e mais facilmente conseguiremos vencer este viruseco, como lhe chama minha avó. Se você curtiu, inscreva-se e compartilhe o canal.